A trágica morte de Grace Kelly deixou perguntas sem resposta. Grace Kelly é uma das atrizes mais famosas e influentes de todos os tempos. Na verdade, o American Film Institute a coloca em 13º lugar na lista das 25 maiores estrelas femininas do cinema clássico de Hollywood. Ela se tornou um nome conhecido nos anos 1950, depois de estrelar inúmeros filmes de sucesso. No entanto, alguns anos depois, ela se tornaria famosa por um motivo completamente diferente. Grace Kelly começou sua carreira em 1949, depois de se formar na Academia Americana de Artes Dramáticas. Ela então atuou em produções teatrais em Nova York e finalmente chegou à televisão. Audiências e diretores reconheceram seu talento, mas levaria alguns anos para que ela se tornasse amplamente conhecida. O filme Mugambo de 1953, estrelado por Clark Gable e Ava Gardner, foi a passagem de Grace Kelly para a fama. Ela foi indicada ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro por sua atuação no filme. Depois disso, parecia que todos os diretores em Hollywood queriam o talento de Grace Kelly. Ela estrelou 3 filmes dirigidos pelo lendário cineasta Alfred Hitchcock, e também ganhou o Oscar de melhor atriz no filme de 1954, The Country Girl, onde contracenou com Bing Crosby. Parecia inevitável que Grace Kelly teria uma carreira longa e prolífica como atriz. Essa queridinha de Hollywood, no entanto, escolheu um caminho diferente para sua vida. Ela conheceu e se apaixonou pelo príncipe Rainier e os dois se casaram em abril de 1956. Fãs em todo o país ficaram chocados ao saber que sua amada estrela estaria se aposentando da atuação com a tenra idade de 26 anos. Em vez disso, ela se tornou a princesa de Mônaco e se mudou para a França com seu novo marido para cumprir seus deveres como realeza. Grace de Mônaco não ficou ociosa depois de se tornar princesa. Ela desenvolveu várias instituições de caridade e trabalhou duro para servir seu povo. Ela era muito amada em Mônaco por várias décadas. No entanto, seu reinado seria interrompido por uma tragédia chocante. Em 13 de setembro de 1982, Grace Kelly ficou gravemente ferida em um acidente de carro ao lado de sua filha. No dia seguinte, Grace Kelly morreu de seus ferimentos aos 52 anos. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na vida e no legado de Grace Kelly. Certifique-se de ficar por aqui, porque também vamos examinar algumas das teorias selvagens que surgiram das circunstâncias misteriosas de sua trágica morte. O mistério por trás de sua trágica morte. Em 13 de setembro de 1982, Grace Kelly estava dirigindo sua filha, Stephanie, para Paris, onde ela iria para a escola. Era uma viagem de aproximadamente 40 minutos, com muitas estradas sinuosas. De acordo com Stephanie, Grace Kelly perdeu uma curva particularmente complicada, o que fez com que o carro saísse da estrada. Stephanie sofreu uma clavícula e costelas quebradas, mas os ferimentos de sua mãe foram muito mais graves. As notícias minimizaram a gravidade de sua condição, no entanto, e sua morte no dia seguinte chocou o mundo inteiro. Enquanto a cidade-estado de Mônaco se envolvia em luto, muitas questões misteriosas começaram a surgir. Muitas pessoas ficaram confusas ao saber que Grace Kelly estava dirigindo. Era bem conhecido que ela odiava dirigir e tinha um motorista para levá-la na maioria das ocasiões. Algumas pessoas começaram a suspeitar que sua filha Stephanie, que não tinha carteira de motorista na época, poderia estar dirigindo. No entanto, Stephanie negou essas afirmações e afirmou que a razão pela qual sua mãe estava dirigindo era que o carro estava cheio de bagagem, o que significava que não havia espaço suficiente para 3 pessoas. Outra teoria mais convincente começou a se espalhar. Na época, sabia-se que Stephanie queria se casar com seu namorado, Paul Belmondo, filho do ator Jean-Paul Belmondo. Stephanie tinha apenas 17 anos na época, no entanto, e estava claro que sua mãe desaprovava. As pessoas começaram a se perguntar se a razão pela qual Kelly colidiu o carro foi porque ela e sua filha estavam envolvidas em uma discussão acalorada. Stephanie não conseguiu dissipar esse rumor, afirmando simplesmente: certos segredos, certas imagens, certas coisas sobre esta história pertencem ao meu coração. Talvez nunca saibamos as verdadeiras circunstâncias que levaram à morte de Grace Kelly, mas é compreensível que sua filha não queira revelar todos os detalhes do incidente traumático. Mesmo que as duas estivessem discutindo, Stephanie não deve ser culpada pela morte de sua mãe. Mesmo que o trágico acidente pudesse ter sido evitado, é impossível mudar o passado.
O casamento de Grace Kelly com o príncipe Rainier III foi complicado. Mais tarde, Grace Kelly decidiu finalmente se estabelecer em uma vida de monogamia. Em 1955, ela conheceu o príncipe Rainier III durante uma sessão de fotos no Festival de Cinema de Cannes. Os dois sentiram uma conexão imediata, e mesmo depois de Kelly ter retornado aos Estados Unidos, eles trocaram cartas. Felizmente para os dois, o príncipe Rainier visitou a América durante uma turnê diplomática, e os dois se encontraram novamente. 3 dias depois, ele decidiu pedi-la em casamento. No entanto, o casamento veio com várias condições. Primeiro, Kelly e sua família tiveram que pagar um dote de $2 milhões. Apesar da forte desaprovação de seu pai, ele contribuiu com metade do dote, enquanto Kelly cobriu a outra metade. Ela também teve que renunciar sua cidadania americana para ser aceita na família real. Por fim, ela foi forçada a fazer um teste de fertilidade. A família queria garantir que ela e seu novo marido fossem capazes de produzir herdeiros. Ela passou no teste, e após o casamento, ela deu à luz 3 belas filhas. Infelizmente, seu casamento veio com uma última condição. Preocupado que sua reputação como atriz seria impopular em Mônaco, o príncipe Rainier a obrigou a se aposentar do negócio. Kelly concordou relutantemente, mas ela sentia muita falta de atuar, e mais tarde sofreu de depressão como resultado. Um dos seus casos destruiu a carreira de outra atriz. Ninguém é perfeito, mas a notoriedade de Grace Kelly como destruidora de lares prejudicou sua reputação mesmo depois de sua morte. Um incidente em particular selaria essa infâmia para sempre. Durante as filmagens de Matar ou Morrer, Grace Kelly se envolveu em um caso com seu colega de elenco Gary Cooper. No entanto, ele já havia se envolvido com a jovem atriz Patricia Neal. Depois de descobrir que Gary Cooper a havia deixado por outra pessoa, Patricia Neal ficou tão chateada que sofreu um colapso nervoso, o que acabou arruinando sua carreira. Após o incidente, ela nunca mais trabalhou. Enquanto Grace Kelly acabaria por deixar esse estilo de vida para trás após se casar com o príncipe Rainier, seu passado selvagem teve muitas consequências sérias. Grace Kelly teve um passado complicado, mas foi lembrada por seu talento como atriz, assim como por seu trabalho de caridade como princesa de Mônaco. Você ficou mais surpreso em saber sobre seus inúmeros casos tórridos ou sobre todas as estipulações exigidas antes de seu casamento com o príncipe Rainier III? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais informações.